Beleza, galerinha. Então, a hora tech aí de hoje, vamos falar um pouquinho sobre esse framework, finalmente um framework React. Não mais uma lib, somente uma lib, mas um framework que está dando o que falar, que é o Next.js, certo? E, obviamente, não tem como falar do Next sem falar do SSR, Server-Side Render, tá bom? Então, para começar, a gente vai ver só os objetivos aqui da apresentação, tá bom? A gente vai falar só um pouco do que é esse SSR, tá? Depois a gente vai fazer uma comparação entre o SSR e o CSR, que é o Client Server Rendering, tá bom? E aí, depois a gente vai finalmente falar do que é esse Next.js, tá? E aí, por fim, vou dar aqui uns exemplinhos, mostrar ele rodando, dar um uso, mostrar aqui um uso diário que eu faço dele e tal. E aí, alguns paranauês bem bacana para convencer vocês a saírem dos frameworks que estão usando e migrarem todos para o Next, tá bom? Então, beleza. Falando um pouquinho sobre o que é o Server-Side Rendering, tá? Falando a grosso modo, o Server-Side Rendering ele é um processo, tá? No qual quando você vai acessar um site pelo seu navegador, o processo é o seguinte: o browser ele faz essa requisição para o seu servidor, beleza? E aí, se o servidor estiver renderizando front-end pelo server-side rendering, ele vai fazer todas as consultas que ele tem para fazer para montar a página HTML do seu navegador e já vai jogar ela prontinha para o teu browser fazer o render. Então, por exemplo, eu estou acessando uma página no qual ele faz a consulta e dá 100 resultados, tá? Então, o teu browser faz a solicitação para o servidor consulta tua API, banco de dados, faz a interação e monta a tua página HTML. E o teu browser, ele recebe essa página HTML prontinha juntamente com os assets da tua página. Que os assets seriam o CSS, o JavaScript, as mídias, como imagens, vídeos, enfim. E aí no final tu tem o teu HTML pronto e somente os assets carregando ali na tua página, tá? Então, a grosso modo seria isso. Existem alguns probleminhas em relação a esse server-side rendering, que um dos principais é ter muito processamento junto. Tu tem no mesmo servidor que processa o teu back-end, é o que faz o processo do teu front-end, tá? E alguns outros probleminhas que levaram a galera a montar um novo tipo de processo para aliviar um pouco mais o servidor e deixar a renderização um pouco mais no lado do cliente, que é justamente esse client-side rendering, que agora, ao invés do servidor para fazer todo o processo do teu front-end, ou seja, todo o processo do que tu vê, a responsabilidade fica agora para o lado do browser, tá? Então, a partir de agora, o teu browser, ele vai fazer aqui uma solicitação para o servidor, tranquilo, igual era no SSR, tá? E aí o teu servidor ele não vai mais processar esses dados, ele só vai entregar para o teu browser o HTML juntamente com CSS, JavaScript, imagens, tá? Tudo direitinho. Só que no arquivo JavaScript vai estar todo o teu framework, pode ser o React, pode ser o Vue, enfim. E aí o teu framework /lib, enfim, ele que vai se responsabilizar de quando esses arquivos chegarem no teu browser, esse framework vai montar a página inteira para ti. Então, a responsabilidade fica muito mais no lado do cliente, porque o servidor só tem a responsabilidade de guardar esses arquivos para quando o teu browser chamar ele. E aí, chegando aqui no browser, pronto, montei a página, e após a montagem da página, eu faço todas as requisições que eu preciso. Então, lembra que lá no server-side render, no exemplo que eu dei, eu faço uma consulta e me gera 100 resultados, o servidor processa esses 100 resultados e manda aqui para o teu browser. Agora não. Agora o teu browser faz a solicitação para a API
e aí a API retorna para o browser e o React faz a montagem desses 100 resultados. Então, em tempo de execução, tu consegue ver a tua página já carregada e carregando outros recursos além da própria renderização. Então, ele fica nessa brincadeira de quando tu faz o primeiro load, monta teus componentes e depois recarrega via as APIs e faz lá a montagem de todos os recursos, tá? Então, esse seria basicamente assim, a estrutura do client-side rendering. Deixa bem a responsabilidade no lado do cliente. Só que aí isso gera alguns probleminhas, certo? Para o lado da tua aplicação como um todo. Um dos primeiros problemas seria o SEO. Como não há processo pelo lado do servidor, os sites de busca não conseguem indexar muito bem as suas páginas, certo? Da tua aplicação. Ou seja, como o retorno do servidor volta meio que seco, entre aspas, fica difícil para os buscadores ranquearem e verem exatamente do que teu site se trata. Hoje, o Google já tem várias técnicas para resolver isso, mas isso aqui ainda continua sendo um problema bem relevante. O segundo problema seria os recursos que são processados lá do cliente. Então, tu imagina ter um recurso que começa a iterar assim, infinitamente para o lado do teu cliente. Vai consumir muita memória do teu cliente, então o teu navegador começa ali a explodir se ele já come memória, imagina fazendo uma interação gigantesca assim, entregando essa interação para o teu cliente, tá? E aí o seu cliente começa a sentir uma lentidão e o que era para ser algo mais rápido, que é o que o client-side render prega, acaba sendo algo mais inverso do que realmente um pouco mais rápido, certo? Manter os dados da navegação também é um probleminha, porque quando tu vai construir uma aplicação que ela tem várias páginas, que aí quando a gente constrói pelo client-side render, a gente chama de SPA, que é somente uma página que tu consegue transitar entre elas sem ter o load, em alguns momentos tu perde um pouco a navegação. Então imagina que você está numa página rodando, por exemplo, no Twitter, e aí você clica lá num post no Twitter, e aí agora você quer voltar para a página anterior. A gente tem um problema justamente nisso, que quando tu volta para a página anterior, o teu estado, ele zera. O navegador não consegue guardar esse estado, justamente porque tu volta para o teu componente anterior e ele recarrega tudo novamente. Então, ele faz a consulta para as APIs e faz toda a iteração e tu não consegue ficar exatamente onde tu estava, o que se torna um pouco frustrante, né, pro usuário final. Porque quando eu volto para a página, eu quero exatamente onde ela estava. Esse lance do memory leak aqui, ele é bem interessante porque às vezes não sei se quem acessa o Spotify pela web sente um pouco mais isso, que às vezes se você deixar um pouco o Spotify rodando assim, no seu navegador, por um tempo realmente bem considerável, tu vai começar a sentir um pouco de lentidão nele, justamente porque tu deixa a página aberta e ele vai consumindo recurso pela tua network, e isso começa a inflar esses recursos, e aí o teu navegador começa a sentir que ele não está trabalhando da mesma forma que ele trabalharia no primeiro render. E aí tu se vê obrigado a fazer o load da página novamente para zerar esse memory leak aqui. Um dos problemas que eu, pelo menos, vejo, não sei se é assim no geral, mas eu enxergo bastante, é esses indicadores de carregamento. Então, tu imagina assim, quando eu vou carregar minha página, um sistema na qual eu tenho menus, eu tenho lista de usuários, eu tenho estatísticas e tal, e aí eu faço o primeiro load e tá lá, minha página carregou. Só que em tempo de execução, ele está carregando o menu, e aí eu tenho um spinnerzinho no menu. Aí ele está carregando a lista de usuários, outro spinner no usuário. Aí está carregando as estatísticas, outro spinner das estatísticas. E aí acaba sendo um pouco frustrante para o usuário, porque a página já está carregada, e aí eu quero mexer, só que aí tem outros recursos sendo carregados em paralelo, e aí eu só posso mexer quando tudo estiver direitinho. E aí um último que eu acho assim, um dos problemas mais consideráveis quando você lida com o client-side render é a parte do cache. Eu já fiz alguns sites com React usando o Apache por falta de recurso,
E aí, quando era para fazer uma atualização, a galera já tinha acessado, feito o primeiro acesso, o Google Chrome já tinha feito cache de todos os JavaScript e CSS, e aí quando eu lançava uma nova versão, ele não se atualizava, porque o Google Chrome, por exemplo, sempre pegava o cache anterior. E aí eu tinha alguns problemas em relação a parar de guardar esse cache. E aí tinha toda uma configuração para você burlar esse guardador de cache aqui do seu navegador. Então, assim, são alguns problemas que estavam sendo assim, bem burlados, entre aspas, com relação a esse modelo, tá? Só que aí, diante desses problemas, teve uma empresa que resolveu ir para um outro ramo, tá? Para tentar resolver esses problemas de uma vez só. E aí que vem exatamente o Next diante desses problemas para conseguir passar por esses problemas de uma maneira mais rápida e de um jeito que você não tenha que sofrer muito na migração de um desenvolvimento para outro. Então, o Next ele foi criado em 2016 por essa empresa, a Vercel. Ela é a dona dele, é a mantedora que dá todas as atualizações, certo? Dele hoje. E, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho excelente em todos os quesitos do Next, tá? E aí, o que seria exatamente esse Next? Ele é basicamente um Node, certo? Mais um React que deu ao Next. Ou seja, é o Node no back-end, lá no teu servidor que processa todos os dados. Então, você vai ter um servidor dedicado somente para o front-end, certo? E o React rodando nesse servidor back-end. Então, você imagina, cara, se o problema era que o React pesava, ou o seu framework pesava rodando lá do cliente, então, vamos trazer toda essa execução para o lado do servidor, e aí só entrega para o cliente o que ele precisa usar, sendo o React todo processado lá por trás dos panos. E aí, cara, isso foi muito bem aceito pela comunidade, porque tanto resolve muitos dos problemas que o client-server render tem, como a Vercel fez ali um jeito de você não sofrer tanto na transição do React para o Next.js. Então, por isso ela ganhou aí o prêmio Stonks, porque você pega o React, joga no lado do back-end e processa e joga no lado do servidor e processa e joga para o cliente. Foi uma sacada genial da Vercel. E aí, explicando um pouquinho de como seria a estrutura do Next pelo server-side rendering, agora você tem o seu browser, certo? Fazendo a mesma solicitação para o seu servidor Node, certo? E aí o seu servidor Node, por meio da biblioteca React, faz todas as consultas APIs, você pode ter integração com banco de dados, você pode ter integração, porque, enfim, é um Node rodando, é um Node no back-end, pode ter integração com N recursos externos, certo? E aí você faz o Next faz todo esse processamento, e aí gera lá para o browser o HTML, o JavaScript, o CSS, enfim, todo prontinho, só para ele exibir lá na página. E isso é tão avançado nos recursos que a Vercel fez, que você, para fazer a renderização dos seus componentes, você não precisa nem estar com o seu JavaScript do seu navegador ligado. Então, resolve o problema do SEO, tá? Porque qualquer site de busca vai conseguir bater no seu servidor, vai processar e vai cuspir o HTML para você, resolve o seu problema de load, resolve, enfim, todos aqueles problemas lá que eu tinha citado com relação ao client-side render. E ainda você fica com a possibilidade de consultar as APIs enquanto o seu HTML já foi renderizado na sua página. Então, sei lá, você bateu no site, ele te devolveu todo o HTML já gerado prontinho, mas você precisa de algum recurso que precisa ser puxado instantaneamente após o load, após algo desse gênero. Então, você pode fazer a consulta das APIs, fazer essa interação do mesmo jeito que você fazia no React. Então, além de ter o recurso do back-end, você tem o recurso do front-end e tudo no framework só. Então, isso ficou muito legal de se usar, tá?
E aí existem outros recursos ainda que o Next proporciona, que é o Static Site Generate, que ele permite você gerar várias páginas HTML ao mesmo tempo. Então, pensa lá, você tem um blog que já tem postagens de anos atrás e essas postagens não vão ser mais mexidas. Então, você bota lá pro Next, eu quero gerar essas postagens de tal data para trás, e aí ele gera todas as páginas estaticamente, deixa o HTML pode ser um CDN na vida, enfim, você decide, e aí o cara só vai lá e puxa essas páginas, ele já não precisa nem passar pelo processo do Next, só consulta o assets lá e ele já entrega o HTML para você. Então isso se torna extremamente rápido, porque você não precisa mais processar as coisas. E também o Next introduziu esse Incremental Static Generator, que é quando você quer fazer uma renovação desse site já gerado. Então você quer fazer essa atualização, e aí você só faz o comandinho lá para quando alguém acessar essa página novamente, ao invés dele pegar essa página já gerada, ele só faz o processo de novo e gera essa página e deixa ela lá. Então, assim, são muitos recursos que o Next tem, dá para ficar assim falando horas e horas e horas sobre os infinitos recursos que ele tem, tá? São conceitos muito interessantes. Eu mesmo já estou usando o Next no dia a dia, estou bem satisfeito com o processo, com as ferramentas que ele proporciona, tá? E aí, enfim, e também existe aí outros conceitos que não vai dar para entrar. Mas, falando agora de todas as vantagens que o Next proporciona, uma das principais seria, no meu achar, né? Seria o setup zero config, que o que é? Você dá só um yarn, um npm, tá? Create Next App, o nome do projeto, ele já cria toda a estrutura, você já inicia o projeto e já sai escrevendo um código, sem precisar de configuração com Babel, Webpack, você tem essa possibilidade, mas se você quiser um projeto rápido e já quiser iniciar e programar, ele é zero setup. E também a integração com o TypeScript é simplesmente absurda de fácil. Você só gera o tsconfig.json, dá um yarn dev e ele já faz a instalação das dependências e ele já gera ali toda a configuração TypeScript para você. Outra vantagem muito interessante é a melhora da performance, lá em contrapartida com o client-side rendering, né? Tá? Que é a possibilidade da geração dos componentes do lado do servidor. Então, componentes muito grandes ficam ali pro lado do servidor e você consegue gerar ele direitinho e jogar pro lado do cliente. A possibilidade de ter o back e o front num lugar só, essa é interessante para projetos muito pontuais, muito finitos de tamanho, porque você não precisa mais de 2 projetos para usar o React, por exemplo, você precisa um só. Então, ele tem suporte API, então você consegue fazer toda uma API com rotas, com validação de dados, com retorno de erro, enfim, tudo completinho no próprio Next. Então, o back bem separado do front, só que em um framework só. O deploy simplificado, a Vercel, você pode fazer o deploy no próprio site da Vercel, tem um suporte muito bom para fazer o deploy. Você pode fazer deploy como se estivesse fazendo um deploy de um back-end, sem problema. Então, isso torna assim, a parte de jogar no ar muito simples. O suporte do SEO nativo, que, enfim, ele faz a renderização do lado do servidor. E uma das melhores paradinhas aqui é a retrocompatibilidade, que a Vercel se preocupou até com as versões bem mais antigas do navegador. Na hora que ele faz o transpile ali, acho que eu botei, ele tem um suporte até o Explorer 11, Internet Explorer. Então, é a garantia de que você faz um código só para vários navegadores. Isso é interessante do Zero.js no lado do cliente, justamente para renderização. Então, se você desabilitar lá o seu JS no lado do cliente, vai funcionar o seu site direitinho. Isso se você não tiver nenhuma renderização por parte do cliente, seu site vai funcionar direitinho. E uma das melhores coisas que eu gosto nele é essa parte da API dele de rotas.
Então, ele não utiliza o React Router, mas lá na documentação dele, você consegue... Ele tem uma explicação muito clara de como você migra do React Router para a API de rotas do próprio Next, tá? Então, e além disso, vários outros recursos bem bacanas que não deu para falar aqui. Mas é isso aí. E aí, por fim, eu queria mostrar aqui para vocês um exemplinho, tá? Um exemplinho dele rodando, tá? Então, para você iniciar um projetinho com ele, muito simples, só você vir aqui, só você aqui dar um yarn create, eu uso o yarn, gosto bastante, tá? Então, você dá só um yarn create next traço app, e aí você dá um nome para ele. Aí o nome não pode ser caixa alta, não pode ter espaço, todas aquelas regrinhas de criação de pasta, tá? E aí você dá um nomezinho para ele, aperta Enter, ele vai fazer a criação de todo o pacotinho e tal. Eu já criei aqui o projeto, porque ele demora um pouquinho para fazer essa criação, tá? E aí você não precisa instalar o command line dele, tá? Basta você ter o yarn, usar o create, que ele já vai lá no repositório e pega para ele. Você não precisa fazer uma instalação global, tá? Do Next. E aí eu criei um projetinho aqui já, deixei aqui prontinho, vou mostrar para vocês, tá? Que quando a gente faz a criação, ele dá para a gente mais ou menos essa estrutura aqui de pasta, tá? Quando ele cria um HTML aqui na index, bem grandinho, que é a apresentação da página inicial e tal, bem tranquilo. E aí eu só tirei e coloquei isso aqui para ficar mais fácil, tá? Eu vou dar só uma introduçãozinha às pastas, divisão das pastas dele, ó. Quem trabalha com React sabe que isso aqui já é uma grande vantagem, porque aqui, se você estivesse trabalhando com React, ia ter um montão de páginas aqui, configuração de Webpack e tal, tudo aqui na index, né? No CRS, na raiz. E aí, com Next, não. Basicamente, você tem a pasta Pages, você não precisa da pasta Page e a pasta Public, você basicamente precisa só dessas duas, e aqui ele cria só uma pasta Style só para estilizar aquela página que ele gera automaticamente, mas você não precisa dessa pasta aqui. E aí, o legal é que na pasta Page é onde concentram todos os arquivos dele. E aí, galera, você, na pasta Page, você consegue concentrar todos os arquivos dele, tá? Então, por exemplo, o index seria a pasta barra dele, então assim que você entrar no site e ele vai fazer o render exatamente dessa página, então sempre o Pages precisa obrigatoriamente do index.js, tá? E também ele traz aqui, gera automaticamente uma pasta API, que caso você queira criar um back-end, você consegue basta fazer essa captura aqui do request response, como se você estivesse trabalhando realmente com o Express, tá? E aí, o interessante daqui, ó, vou botar ele para dar uma rodada aqui, para você rodar ele aqui, basta dar um yarn dev ou um npm run dev, tá? E aí ele vai rodar, eu acho que esse processo é bem rapidinho, ó, já foi, tá? Já subiu, e aí você só abre ele aqui, ó. E aí, pum, já tá rodando, ó. Olá, pessoas. Beleza? E o hot reload dele é absurdo de rápido, tá? Absurdo de rápido. Então, olá, pessoas. Botar um H2. Easy. Quando eu carreguei e voltar lá, ó, já fez o hot reload. E instantaneamente, tá? E é bem rapidinho esse hot reload dele, e aqui nos logs ele também mostra todas as páginas sendo acessadas e tal. E aí você vai construir aqui como se fosse um React mesmo. Aí as diferenças desse componente pro React, você não precisa fazer um import do React, tá? Então, por exemplo, você não precisa ter fazer o import React, importar aqui o React, e aí colocar como default React. Não precisa, certo? E você também tem a opção de fazer via função ou via const também, variável, sempre exportando. E aí, como é que funciona a API de rotas dele rapidinho, certo? Então, agora eu quero criar uma nova página, eu quero fazer a transição entre as duas páginas. Simples demais.
você pode criar tanto um arquivo ou uma pasta, tá? Eu vou criar aqui uma pasta só para ver para vocês. E aí eu vou colocar aqui, ó, feijão barra index. Ou PS, não, no JS, tá? Então tá aqui minha página, feijão index.js. E aí eu tenho um snippet aqui, que ele já gera para mim o código direitinho, tá? E aí ele já gera com base no React, só que aí como eu estou usando o React, eu não preciso importar o React. Então basta botar o feijão aqui e colocar em maiúsculo, tá? O nome da função é a exportação. Aí pronto, basta eu vir aqui, colocar o meu H1, botar feijão, fazer um rock load aqui, ó. Aí eu só venho aqui no meu navegador, barra feijão, e ele já, escrevi errado, barra feijão, escrevi errado, barra feijão. Pronto, feijão demais. Bom, né? E aí o interessante é que agora eu quero fazer a transição dessa para essa página, certo? Se você estivesse usando o React Router, você importaria o link, né, do React Router e aí faria a página de um para outro. Mas aqui no Next você importa um cara chamado next/link, tá? E aí com o link você importa todo para variável link e aí você consegue usar ele aqui, ó. E aí você pode colocar aqui voltou? Só para acordar todo mundo. E aí no React Router você tinha o to, né? Só que agora que no Next você vai ter o href. E aí você tem um link comum. E aí você só bota href feijão, que eu acho que foi como eu botei, não. Eu botei feijão. Dá só um salvar aqui no feijão. Aí você vai estar lá, ó, o link, tá? E aí o interessante é que se fosse... Meu Deus, travou. Pronto, se fosse num server-side render em cada uma das páginas, vocês iam sentir toda a página fazendo load, né? Só que o interessante é que o Next, quando ele verifica aqui essa tag link, ele já verifica essa página aqui e já faz um pré-load, entre aspas, dessa página, para tu não sentir ele carregando aqui. Ele já meio que usa, entre aspas, o React Router para fazer essa renderização. Então, se eu clico aqui, ó, bomba, fechou. Sem carregamento, sem load, nem nada, tá? Então, ele já tem essa inteligência, você não precisa pensar em todas as configurações que nem você pensava no React. E também, se a sua página estiver muito longa aqui, o scroll, ele já vai para o topo. Então, você não precisa também fazer essa configuração de scroll. Então, ele já joga o scroll para cá, tá? Então, assim, tem várias coisinhas do Next bem interessante, tá? Eu vou parar por aqui. Vou deixar alguns links aí no chat para vocês darem uma olhada, tá? E aí, quem tiver dúvidas, pode mandar. Valeu, galera!